Com 120 dias para começar a malhar. Ocinet. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sei o que aconteceu hoje, o povo tá... Não apareceu ainda. Acho que desconfiaram que a aula hoje ia ser hoje a aula até às 8 e já mataram. Se assustaram com a tabela ou com o exercício de ontem? Se assustaram. Eu não recebi nenhum. É a primeira aula que eu não recebo. Não, eu tô tentando aqui, claro que agora vai vir as dúvidas, né? Tô... Não, mas a ideia é hoje eu dou outro conteúdo. E aí a aula de amanhã vai ser só para tirar dúvida dos exercícios de ontem e de hoje. Ah, tá. Eu pensei que hoje ia ser exercício, então tem mais matéria, então. Tem mais um conteúdo que é dimensionamento de condutor também, tá? A aula de hoje, só que ao invés do método de capacidade de condução de corrente, é um método de queda de tensão. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter para cada circuito dois valores de seção, três, na verdade, a gente pode dizer, né? O valor mínimo estabelecido pela norma, que a gente falou ontem, né? Então, a gente tem esse valor para cada circuito, a gente vai ter o valor da seção por capacidade de condução de corrente, que a gente viu ontem, e a gente vai ter o valor por queda de tensão unitária, que a gente vai ver hoje. Aí, esses três valores, a gente sempre pega o maior. Uhum. Tá? Então, eu até conversei com o Rafael, eu tenho um compromisso hoje, a gente ficou cancela, não cancela, aí a gente optou por eu dar o conteúdo até às 8, e aí liberar vocês, aí vocês vão ter esse tempo para fazer exercício, mas a aula de amanhã vai ser para isso, para a gente fazer e tirar dúvida do exercício de ontem e dos exercícios de hoje, tá? Aí semana que vem a gente vai ter a lista de exercício final, revisão, porque aí a prova é semana que vem, tá? Então, Ok. diga. Tá ok, tá ok. Tá. Bom, eu tenho que começar, ainda mais que vai até às 8 hoje, não sei o que aconteceu, só um colega colocou lá no grupo. Então, eu vou tocar o baile aqui do conteúdo e aí o pessoal que for pedindo para entrar, eu vou liberando, senão vai ter que assistir o vídeo depois. Então, como eu disse, hoje a gente vai ver um outro método para definir a seção dos nossos condutores. Tá? A gente ainda teria um outro, que é o método watt-metro, tá? Mas que é pouco utilizado, então eu optei por não dar ele para vocês. A gente vai ficar com capacidade de condução de corrente e o queda de tensão. Tá? A diferença é que o método de capacidade de condução de corrente, ele leva em conta aqueles fatores de correção. Então, quando a gente tem muita alternância de temperatura, quando a gente passa muitos circuitos juntos no eletroduto, aquele método é mais eficaz. Quando a gente fala de locais muito distantes e que a gente precisa considerar essa distância, porque a gente vai tendo queda de tensão ao longo do percurso, daí nós usamos o queda de tensão unitária que a gente vai ver hoje. Tá? Então, são situações diferentes. No nosso caso, a gente vai optar por fazer os dois, até por traçar um comparativo. Muitas das vezes, tá, num projeto real, os valores, eles batem.
tá? O valor do método de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão unitária, eles acabam sendo iguais, tá? No nosso caso aqui, pode dar divergência, porque esse método a gente tem que relacionar com distância. E a gente não tem efetivamente a planta, né? A gente está supondo um exercício aqui para vocês praticarem o que a gente está vendo. Então, aí pode ter divergência entre os valores por conta disso, tá? Mas, num projeto mesmo, num projeto real, isso não muda, tá? Muito. Até pode até ter alternância, mas não é muito grande. Tá? Então, como eu disse, o principal foco desse método está associado à questão do limite da queda de tensão. O próprio nome do método está associado a isso, e é ele que vai reger esse nosso método. Tá? Então, a queda de tensão provocada pela passagem de corrente elétrica nos condutores dos circuitos de uma instalação devem estar dentro de determinados limites máximos, a fim de não prejudicar o funcionamento dos equipamentos de utilização ligados aos circuitos terminais. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu tiver eu entro com tanto no meu circuito, tá? E se eu tiver um valor de queda de tensão muito maior do que o permitido, tá? Eu não vou entregar para os meus equipamentos aquilo que eles precisam. Tá? Eu vou entregar um valor muito inferior. E aí eu posso ter ou o meu equipamento funcionando, não funcionando a pleno, né? Então, funcionando ali a meio pau, ou dependendo do equipamento, eu posso vir até a danificar ele, porque ele está forçando e não está conseguindo trabalhar no seu estado normal. Tá? Então, por isso que a gente estabelece alguns limites que são aceitáveis, tá? E que ele precisa obedecer, tá? Essa questão da queda de tensão, ela é muito vista quando a gente fala de sistemas de potência, linhas de transmissão, que a gente vem, né, lá da subestação, então percorrendo longas distâncias até chegar na nossa casa, e ali a gente tem associado essa questão da queda de tensão muito forte, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo ligações com uma distância muito grande, tá? No caso de uma residência, isso não é tão forte porque são ligações pequenas, né? A não ser, por exemplo, que eu tenho uma casa no meio do nada. Aí eu tenho todo aquele processo de trazer energia até a minha casa, né? Que aí passa já essa queda de tensão, ela já vem sofrendo ao longo da linha, né? Aí eu posso ter uma influência maior. Mas no caso de residência, isso acaba não sendo tão forte por conta de que a gente trabalha com distâncias menores, né? Mas não deixa de ser um método bastante utilizado, tá? Mas quando a gente fala de residência, de projeto residencial, industrial, mas mais focado em setores, em peças mesmo, em ambientes, a gente acaba usando capacidade de condução de corrente. Por quê? Porque a gente sofre muito mais influência de temperatura e de questão de agrupamento do que da queda de tensão, tá? Mas a gente vai fazer esse comparativo, tá? Então, entre esses dois métodos e ainda, né, um mínimo estabelecido pela norma. Então, os efeitos de uma queda de tensão acentuada nos circuitos alimentadores e terminais de uma instalação levarão os equipamentos a receber em seus terminais uma tensão inferior aos valores nominais. Isso é prejudicial ao desempenho dos equipamentos, que além de não funcionarem satisfatoriamente, poderão ter sua vida útil reduzida, que foi o que eu falei anteriormente, né? Além de não funcionar como deveriam, eu posso acarretar em algum dano ao equipamento, tá? E aí eu vou ter um problema muito maior, tá? Vou botar meu notebook.
Então, em qualquer ponto de utilização, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores dados em relação ao valor da tensão nominal, ali faltou um L, tá, da instalação. E aqui eu vou falar de alguns limites, tá, para vocês. Então, o limite, né, de queda de tensão de 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador de média e baixa tensão, no caso de transformador de propriedade das unidades consumidoras, 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador também da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for ali localizado. Então, pode ver que aqui a gente está falando do percentual que sai lá do nosso transformador, né? Então, a gente tem esse limite que a gente pode estar, vamos dizer assim, perdendo, né? 5% calculados a partir do ponto de entrega. Nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição, então, no momento em que tem ali o ponto de entrega, eu posso ter uma variação de 5% nesse valor máximo. Quando eu falo de gerador próprio, né, aí no caso de indústrias, 7% calculados a partir dos terminais de saída do gerador, né? Então, uma empresa que tem um gerador próprio, né? A partir daquele ponto de saída do gerador, ele pode ter uma variação de 7%, tá? Mas, assim, aqui são valores máximos, tá? O máximo que eu posso ter é 7, o máximo que eu posso ter é 5. Quando a gente fala de uma parte residencial, por mais que não esteja escrito, né, como regra, a gente tem aquelas regras que elas estão escritas e tem aquelas que a gente acaba adotando na prática, né? Se tem uma tendência a se utilizar para projetos residenciais, não só residenciais, comerciais ou da parte de um administrativo, de uma indústria, tá? 2%, tá? Por quê? Porque como eu tenho uma distância curta, eu não posso permitir uma grande variação, eu tenho que trabalhar com pequenas variações. Então, se trabalha com a ideia de 2%, tá? Acabou se adotando meio que padrão, assim, para a residência, esses 2%, tá? E aqui eu sempre tento estabelecer com vocês um roteiro para tentar auxiliar vocês nos cálculos, tá? Então, esse roteiro, para a questão de queda de tensão unitária, eu separei em 3 passos, tá? Os dados necessários, por quê? Porque vocês vão ver que vocês vão precisar, tá? De informações ou da potência e da tensão, e aí vocês vão calcular o IP, ou vocês já têm, né? Se vocês fizeram capacidade de condução de corrente, vocês já têm o IP, tá? E vocês vão precisar de outros dados para poder consultar a tabela que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, o primeiro passo é definir esses dados todos, tá? Então, eu vou mostrar, vou criar ali um exemplo de tabela também para vocês, que eu acho que vai facilitar. O segundo passo, o cálculo da queda de tensão, então a fórmula efetivamente que vocês vão utilizar. E o terceiro, a escolha do condutor, que vocês vão estar consultando na tabela. Tá? Então, falando do primeiro passo, tá? Aqui alguns itens, vocês vão ver, tipo, maneira de instalar o circuito, tipo de circuito, material de eletroduto, corrente de projeto, fator de potência.
todos são itens que já foram discutidos no método de capacidade de condução de corrente. Então, supondo que vocês tenham esse método pronto, o que vocês vão precisar pegar? Isso aqui, tá? E aqui vale a ressalva, tá, pessoal? Vocês precisam da corrente de projeto, não é a corrente de projeto corrigida. Por quê? Porque a corrigida é só para vocês olharem a seção no método de capacidade de condução de corrente. Aqui a gente vai fazer outra coisa com essa corrente. Então, vocês vão pegar só o valor da corrente de projeto, tá? O fator de potência a gente já discutiu, né? No nosso caso, a gente está trabalhando com comprimento do circuito, e aqui vocês têm que prestar atenção, é em quilômetro, tá? Então, por exemplo, vocês têm lá uma casa que é 15 por 25, tá? Então, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 15. Aí vocês vão ter as peças, tá? Aí vocês, cara, isso aqui supondo que vocês tenham a planta. Vocês não vão colocar, por exemplo, vamos supor que vocês precisam chegar com o condutor até lá, percorrer 25 metros. Vocês não vão colocar 25 na fórmula. Por quê? Porque 25 é metros, a gente está falando de quilômetro. Então, vocês vão ter que transformar esses 25 metros em quilômetro. Vamos dar uma relembrada como é que é isso. Para passar de metro para quilômetro, o que eu faço? Eu pego 25 e divido por 1000, tá? Ou, tá? Quem está acostumado a trabalhar com expoente na calculadora, fica 25 vezes 10 na menos 3, tá? Então, vocês sempre vão considerar o valor em quilômetro, tá? Como eu disse, aqui a gente não tem a planta, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Vou pedir, eu não sei se eu botei aqui, deixa eu olhar rapidinho. Ó, coloquei a observação aqui, então, depois eu falo. Eu vou colocar um valor fixo para o L e vou colocar um valor fixo para o E, tá? E aí vocês vão considerar esse valor que eu coloquei pré-estabelecido, tá? Atenção, vocês também vão precisar, então vocês vão usar parte da tabela lá de capacidade de condução de corrente, tá? E aí só vamos acrescentar alguns itens, certo? O cálculo, aqui é a equação que vocês vão usar. O E%, o que é isso? É o que eu falei para vocês, a queda de tensão máxima. No nosso caso, a gente vai estar usando 2%. E aqui não se esqueça, 2%, a gente tem que passar ele para um número normal, sem ser porcentagem. O que ele fica? 0,02. Se fosse 7%, ficaria 0,07, tá? Então, quando vocês colocarem o E, vocês vão colocar 0,02, tá? Por quê? Porque tem que tirar a porcentagem. Atenção, vai ser ou 127 ou 220, depende do circuito. O IP vocês já têm, né? E o L é a distância em quilômetro, tá? Dessa forma, a gente obtém o ΔV unitário. O que a gente faz com esse valor? Passo 3. Escolha do condutor, tá? Então, com o valor de ΔV unitário calculado, entramos em uma das tabelas de queda de tensão para condutores, que apresente as condições de instalação indicadas no passo 1. E nesta encontramos o valor cuja tensão seja, e aqui eu botei grifado, igual ou imediatamente inferior. Quando a gente fez o capacidade de condução de corrente ontem, a gente olhava o valor maior.
Agora a gente vai olhar o menor. O que que é isso? A gente vai fazer um exemplo. Primeiro, aqui está a tabela, tá? Então, o que que vocês vão precisar definir? Deixa eu botar aqui embaixo. Está lá no passo 1. Primeiro, nós temos duas tabelas, tá? Essa aqui é PVC e nós temos a outra, que é termofix. A gente geralmente trabalha com PVC, tá? Então, vamos consultar essa tabela aqui. Qual é o próximo coisa? Se a gente vai considerar eletroduto e eletrocalha fechada, material magnético, cabos unipolares, cabo unipolar e bipolar, tripolar e tetrapolar. Vamos considerar cabos unipolares. Monofásico ou trifásico? Vamos botar monofásico. Isso aqui vocês vão indicar, tá? Para a gente saber onde que vocês estão olhando. Cabos espaçados de 1 diâmetro ou cabos espaçados de 20 centímetros. Geralmente a gente não coloca muita distância entre eles, né? Então, vamos considerar esse aqui. Próximo passo, fator de potência 0,8 ou 0,92. No nosso caso, a gente está considerando fator de potência 1. Então, a gente olha para o que está mais próximo de 1. Nesse caso, 0,92. Então, a gente vai olhar essa linha aqui. Certo? E aí, agora a gente vai ver como olhar na tabela quando eu fizer um exemplo. Tá? Pessoal, eu vou falando, vocês interrompam, tá? Senão eu vou supondo que tá tudo ok. Aqui a gente vai para aquele mesmo exemplo que a gente já trabalhou na aula de ontem. E eu coloco aqui, ó, considerar E igual a 2% e L igual a 20 metros. Tá? Isso aqui é uma dica, tá? Só para vocês exercitarem o método e ver como olhar na tabela. Então, eu fixei o valor de L. Óbvio que quando a gente fala de um projeto real, esse valor vai mudar, mas a gente precisa ter a planta para saber, né? Então, nesse caso, eu fixei esse valor, mas não se esqueçam, eu botei o valor em metros. Vocês têm que botar ele em quilômetros. Eu vou abrir aqui aquela tabela de ontem. Vamos ver aqui. Ó, dá um zoom aqui. Isso aqui é o que a gente tinha ontem, né? Nossa tabela do método de capacidade de condução de corrente. A gente pode seguir ela, tá? Por quê? Porque a gente precisa da tensão e a gente precisa do IP. E depois a gente vai comparar a seção. Então, a gente pode aqui seguir ela. Como que a gente segue? A gente bota a informação do L, e aqui eu vou botar a observação, que é em quilômetro, tá? O E, que é em porcentagem, tá? E aqui o V unitário que a gente vai calcular, tá? E aí aqui eu vou ter a seção em milímetro desse caso aqui. Então, ontem a gente pegou um exemplo, que foi o exemplo do chuveiro, se eu não me engano, que era 5.500, o fator de potência a gente estava considerando 1, e a tensão era 220, né? Eu vou ocultar aqui para vocês não se confundirem agora na hora de olhar. O que que eu falei? Para considerar 20 metros. Então, o que que a gente vai considerar? 20 metros dividido por 1.000. 20 dividido por 1.000. Tá?
Olha isso. Oi. Para mim, não trocou, não tô vendo o cálculo que tá fazendo aí, tá aparecendo o exemplo, mas para mim não aparece aqui na tabela, nada. Não tá aparecendo para vocês a tabela do Excel? Para mim, não sei pro resto do pessoal. Para mim só aparece, só tá o exemplo na tela aqui, não tá aparecendo mais nada. Não, olha isso, não tá. Agora sim. Agora deu. Mas Agora apareceu, infelizmente tem Como eu nem. Tá, enfim. De repente está com delay, só está com muito delay. Enfim, vamos voltar então. A mesma tabela de ontem, tá, pessoal? Ó, vou abrir aqui de novo. Isso aqui, até aqui, era a tabela de ontem, se vocês lembrarem, tá? A gente vai acabar usando a mesma tabela, tá? O que a gente não precisa? A gente não precisa do fator de agrupamento, do IPC e da seção, tá? O resto a gente vai acabar usando. Então, eu peguei o mesmo exemplo de ontem que a gente estava falando sobre o chuveiro, né? A gente tinha uma potência de 5.500, uma tensão de 220, aí eu calculei o IP. O L eu considerei 20 metros, então eu transformei ele para quilômetro. Como é que eu fiz? Eu fiz 20 dividido por 1.000. E aqui, para tirar a porcentagem, né? Eu falei para vocês, é 0,02 também, porque eu estou considerando 2%. Aí eu tenho que calcular o V unitário. Como é que eu calculo? Agora, o que está aparecendo para vocês? Está aparecendo a equação? Agora tá. Tá. Eu vou calcular o ΔV unitário aqui. Então, eu vou pegar o E, multiplicar pelo V e dividir pela corrente vezes o comprimento. Então, voltou para a tabela? Sim. Vou pegar a tensão, multiplicar pelo E, dividir pelo IP vezes o L. Deixa eu ver se foi certo aqui. Faltou um parênteses aqui. E aí eu chego no valor do ΔV unitário, que é 8,8. Tá? O que eu tenho que fazer? Consultar a tabela. Voltando aqui, o que eu falei para vocês? Considerar monofásico, cabo espaçado, FP. Qual é o valor? 8,8. 8,8 está aqui, ó. Entre 10,48 e 7,10. Certo? Qual que eu vou usar? No slide dizia o imediatamente inferior. Então, se eu tenho 8,8, eu vou olhar para o menor, que é 7,10, vai dar uma seção de 6. A mesma seção que tinha dado no método de capacidade de condução de corrente. Tá? Então, por isso que eu falei ontem, as coisas elas são complementares. Até para usar esse método, a gente vai precisar do que foi feito ontem, né? Do cálculo do IP. Tá? Perguntas? Alice, tá, e vamos dizer assim que eu faça esse cálculo aí e dê um valor diferente daquele outro que tinha dado, né? Um condutor de outra seção. Qual eu vou adotar para usar na hora da prática, ali, na hora de fazer de usar os condutores ali, qual que vai valer desses dois resultados? Se tu fizer, primeiro, dificilmente tu vai fazer os dois métodos para um projeto residencial, tá? Mas aqui, o que a gente vai fazer? Tu vai ter sempre 3 valores: o mínimo da norma, capacidade de condução de corrente e o ΔV unitário.
tu sempre vai adotar o maior, tá? Para evitar risco. Que é o que acontece. Se tu só faz capacidade de condução de corrente, tu compara com a norma e tu sempre coloca o maior, né? Então, se a gente tem um outro método junto, comparar esses três, tu sempre fica com o maior, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Tu vai fazer o capacidade de condução de corrente, vai fazer o queda de tensão e vai colocar qual é o da norma. E aí tu vai dizer, ó, adotei tal, e é porque tu vai adotar sempre o maior. Então, se tu tiver, por exemplo, a norma para chuveiro, eu não sei se é 4 ou 6, não me lembro agora de cabeça. E aí tu tem capacidade de condução de corrente. Vamos supor que dê 4, 6 e 6. Tu vai adotar o 6. Se tu vai fazer iluminação, por exemplo, a iluminação deu 1 por capacidade de condução de corrente, deu 1 por queda de tensão, mas a norma me pede 1,5. Então, eu vou adotar 1,5. Sempre adoto o maior. E aqui não se esqueçam, vocês sempre vão olhar o valor inferior. Na prova nós vamos ter que fazer toda esse espaço aí, até essa parte agora aí, esses cálculos. Sim, por isso que a prova vai ser em 2 dias. Acho que tinha que ser num 6 dias, eu acho, Alice. 2 dias É de coisa pra prova. caramba. É que, claro, na verdade, eu vou lançar a prova, né? Eu vou lançar a prova num dia, e naquele dia e no outro, das 7 às 9, eu vou estar disponível para dúvida, mas vocês, na verdade, vão ter. Se quiser terminar no mesmo dia em casa e entregar, tá descansado do outro dia, né? Mas sim, são 2 dias de prova, vocês vão ter que fazer tudo isso. Ô, Alice, Por isso que eu falei para praticar, porque quanto mais pratica, mais rápido fica. Se não fizer e não praticar, não vai dar tempo de fazer a prova. Ô, Alice, uma pergunta. Quanto vai valer essa prova? É, a prova vale 10. 10? Tá, ok. ô, Alice, Hum, a aula de ontem tu botou lá no sítio da GP? botei. Botei ontem mesmo. Tu botou como nome de dimensionamento? Eu hoje fiquei procurando e não. Olha, posso até Ou abrir tá no, aqui. ou tá no Projetos 2 e Não, tá na disciplina de. Tá no link ali de projetos da disciplina. Deixa eu logar aqui para ver. Eu tenho que sair do meu e logar no da GP. Porque às vezes, de repente, deu algum problema no envio e não. Vamos ver. que é que para mim fazer esse da queda aí, eu tenho que entender bem esse de ontem. Não tô bem. Então aí eu Tá fui. dentro daquele Eletrotécnica 5, Projetos Elétricos 2. E aí é aula 8, dia 1 do 12, e tá a CCC, que é Capacidade de Condução de Corrente. Ah, tá. Eu sempre boto o número da aula, o dia e o que foi visto. Uhum. Mas tá lá Ok. dentro desse. Não me achei, mas agora eu vou tentar de novo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui. Peguei o link e vou botar ali no grupo. Botei o link ali no grupo, Celso. Ah, show. Tá Obrigado. carregando ali. Aí fica mais fácil. Valeu, obrigado. Essa aqui, porque como eu tenho compromisso, essa provavelmente eu só vou carregar amanhã de manhã. Porque eu vou sair e aí
Vou tentar colocar quando eu chegar, porque ele fica convertendo ainda, né? Daí demora. Não tem como botar agora, mas quando eu chegar eu vejo se eu carrego para vocês já terem. E aí eu mando o link também lá no grupo, que aí fica mais fácil. Mas, Celso, amanhã a aula vai ser para resolver o exercício de capacidade de condução de corrente, de queda de tensão, para tirar dúvida. Se precisar voltar a explicar alguma coisa, não tem problema, tá? Quando é a prova mesmo, Alice? Que eu esqueci. Já tem data? A prova tem data, eu mandei lá no. Deixa eu ver. A prova é quarta e quinta da semana que vem. A gente tem amanhã aula de dúvida do exercício de ontem e de hoje. Segunda-feira, nós temos outra lista de exercício, tá? E aí a gente fica nela segunda e terça, tá? E aí a prova é quarta e quinta. E aí sexta é uma recuperação para quem não atingir a média. Porque, na verdade, a gente fica segunda e quarta. Não, pera. Hoje é quinta. Porque terça não tem aula, né? Então, segunda e quarta a gente vai ficar nisso. E aí a prova vai ser quinta e sexta. E aí a recuperação vai ter que ser depois. Eu acho que vai ter que ser isso. Aí a recuperação a gente faz fora do horário. Porque eu quero deixar amanhã para fazer esses exercícios e segunda e quarta para fazer o exercício da lista e tirar dúvidas finais da prova. E aí a gente faz a prova quinta e sexta. Essa prova é presencial? Não, prova não é presencial, é por aqui. Ah, Vai ser essa mesma ideia. Eu vou compartilhar o exercício e vocês vão ter que fazer previsão de carga, demanda, divisão de circuito, capacidade de condução de corrente e queda de tensão. Só que vocês vão ter 2 dias para isso. aqui. Vou deixar essas tabelas tudo prontas antes. Por isso que eu falei e eu tento mostrar para vocês tudo em tabela, porque para avaliação vai ser muito mais fácil. Porque como uma coisa depende da outra, se vocês tiverem tudo em tabela, fica muito mais fácil do que ficar voltando em cálculo, né? Mas é uma boa ideia, Celso. Mas quem tem facilidade, tá, em usar o Excel, usar o Word para criar as tabelas, pode entregar as tabelas neles, tá? Não precisa entregar todos os cálculos, tá? Quem usar a tabela não tem problema em entregar a tabela. Esse, o de hoje, ele tem um fator de potência, mas não tem o IPC, né? Só tem que tirar o IPC comparando com a outra tabela. O fator de potência, na verdade, ele é 1, né? Então, ele não vai influenciar no cálculo do Sim. IP. Mas vocês nem precisam colocar ele na tabela de vocês. A tabela de vocês pode ser essa aqui, ó. Vou criar um inteiro. Uma inteira. Aqui, ó. Ô, Alice, Ah, boa noite. boa E noite. para te entregar esse arquivo, no caso das tabelas, tu prefere em PDF ou no Excel? Porque aí no Excel tu consegue ver os cálculos, né? Os Sim, quem negócios. fizer no Excel, manda no Excel. Que daí eu consigo ver se a pessoa botou a equação ali, né? Aham.
Tá certo. Porque não tem problema. Quem tem facilidade, pessoal, eu não vou proibir vocês de usarem o Excel que nem eu uso aqui. A tecnologia, ela tá aí para ser utilizada, entendeu? Quem consegue usar e fazer as equações aqui, fica à vontade. Vou tentar criar uma coisa aqui para... Ó, isso aqui é geral, tá? Circuito, potência, tensão, vem lá da tabela de divisão de circuitos. Né? Isso aqui vocês têm lá na parte de divisão de circuitos. Isso aqui vocês vão usar para o método de capacidade de condução de corrente. O IP, o fator de agrupamento, o IPC, e vocês vão ter a seção. O V unitário, vocês vão acrescentar o comprimento e o E. Para calcular o V unitário, vocês vão usar esse IP que está aqui e essa tensão. E aí vocês vão consultar a tabela. Então, quem quiser usar uma tabela geral, tipo essa aqui, pode usar, fica à vontade. Tá? Quem tem facilidade em usar o Excel, mais fácil ainda. Tu programa aqui as equações e aí tu só arrasta e ele calcula para ti. Se eu preencher aqui, 3.127 e botar aqui um dividido pelo outro, e aí eu arrastar, quando eu botar 1.200, 220, ele vai calcular. Se eu botar o fator de agrupamento 0,8, 1, 0,7, ele vai calcular. Mas aí a pessoa tem que ter facilidade com o Excel, mas não está proibido de usar. Mesma coisa aqui. Se eu botar aqui, arrastar o 0,2, arrastar o 0,2, arrastar aqui, ó, é que aqui está dando dividido porque não tem valor, mas os outros ele calcula sozinho. Não tem problema. Ou se quiser fazer a tabela no Word, calcular à mão e colocar as informações, também não tem, tá? É o que eu digo, não vou proibir ninguém de usar esse tipo de coisa, até porque é o que a gente usa no dia a dia, tá? Não se preocupem quanto a isso. Quem quiser fazer no Excel, me manda o arquivo do Excel. Mas é isso aqui que vocês, no final das contas, vão ter de tabela. Tá? Então, se vocês organizarem tudo em tabela, fica mais fácil na hora da avaliação. Certo? Esses valores aqui vão ser fixos. Vocês vão usar a equação. Tá? Então, quem tem dúvida de como olhar na tabela, por exemplo, deixa pronto a tabela de ontem e hoje. Circuito, potência, tensão, IP, fator de agrupamento, IPC, preenche o L, preenche o E, calculo o V, e amanhã a gente vê como olhar as sessões, se alguém ficou com dúvida. Tá? Mas, se vocês deixarem para fazer todo o exercício amanhã, vocês vão perder a chance de tirar dúvida. Então, façam, aproveitem que vocês vão soltar cedo, organizem assim a tabela, e aí amanhã a gente tira as dúvidas dos exercícios de ontem e dos exercícios de hoje. O pessoal que não está fazendo e não mandou nada desde previsão de carga, eu não quero assustar vocês, mas vai ficar preocupante na hora da prova, porque é bastante coisa, por mais que tenham 2 dias, não é fácil. Se errou previsão de carga, erra tudo, e é uma prova só. Tá? Então, pessoal, se mexam, porque eu recebi poucos.
Os que estão tirando dúvidas são os mesmos, tá? Desde o início. E é uma prova. Tá? Para quem chegou depois, hoje a gente tinha pouquíssima gente no início da aula. Eu tenho compromisso, até a escola, eu conversei com eles para não ter aula, acabou se optando por ter até às 8, tá? E aí vocês vão ter esse tempo, eu vou fazer a chamada, vocês vão ter esse tempo de hoje para organizar essas tabelas e amanhã a gente vai tirar dúvida disso. Mas eu vou estar aqui para tirar dúvida, né? Vocês que precisam ter elas para perguntar, tá? Então, vou dar um print aqui, vou mandar ali no grupo para vocês terem uma ideia da tabela para construir, tá? E vou mandar o documento também lá da aula, só não vai ficar a coisa agora, mas a gravação que eu não vou conseguir botar agora, mas os slides eu já vou colocar, porque as tabelas elas estão ali, para quem quiser consultar, tá? Enquanto eu abro a chamada aqui, alguma pergunta mais? Vamos lá, Alexandre, Aqui. Alex, Avner, Carlos, Celso, Aqui. Christopher, Cristiano, Presente. Diego, Douglas, Eliezer, Felipe, Eu tô mesmo achando que o Palmeiras é campeão. Rapaz, já tá todo mundo Ismael. de férias. Felipe Luiz já tá no estaleiro, o outro tá no estaleiro, o Isla tá com edema, Gabigol não vai Israel. jogar. Já desistiu, faz tempo. Leonardo, Lucas, Michael. Leonardo disse presente aí, professor. Hã? Leonardo disse presente no chat ali. Aham, não, eu vi que abriu o chat ele, o Ismael e o Felipe falaram ali. Michael presente, professor. Aham. Marcos Daniel. Matheus Pinho. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Patrick. Presente, professor. Thiago Rous. Thiago Borges. Thiago Oliveira. E Wagner. Aqui. Certo, pessoal? Espero vocês amanhã com dúvidas. Não te preocupa que eu tô com vários. Não tem problema. A ideia de amanhã é solucionar elas, Tá certo. tá? Ok. Valeu, obrigado. Ok. Boa noite, pessoal. Até mais. Ô, Alice, só uma dúvida agora que eu tô rapidinho aqui. Aham. Tu estava usando ali a rede monofásica, né, naquela tabela, né? Isso. Mas o exercício que deu para nós ali, ele é trifásico, né? Nós estamos usando 3 fases, né? Aí para os 220, escolhendo as fases, não teria que ser trifásico ali naquela tabela? Não, ali sim, é que eu fui pegando para mostrar para vocês o caminho, né?
Mas, tipo, cada coisa que vocês for escolher, porque nem todos de vocês escolheram trifásico. Alguns estão com bifásico. Sim. Ah, não, tranquilo, tá, mas aí se eu for fazer, né, como eu tô fazendo com as 3 fases, eu vou na tabela no trifásico, então ali, Isso, né, aí tu vai ali olhar. Tá, não, fechou. Valeu. Valeu, até mais. Boa noite, boa noite.